Boa noite! Muita gente ansiosa fazendo até oração, né? A gente também estava ansiosa para fazer essa live maravilhosa com vocês. E a Nalva disse assim: Deus me ajude que abra a minha mente. Verdade, porque se você não fizer nada do que a gente disser, não vai adiantar de nada, né? Então, não adianta a gente papear, dizer todas as dicas, passar todo o cronograma e vocês não escutarem, não fizerem nada, tudo vai ser em vão. Então, Deus tem que ajudar mesmo.
E você também colocar em prática, né, Flor? Então, como de praxe, deixem o nosso like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Quando se inscrever, vai aparecer o nomezinho aí embaixo. Ó, fulano acabou de se inscrever no canal, né? Compartilha a live com aquele grupo que vocês sabem que tem mulheres gostam de costura, ou são curiosas, até para fazer as próprias coisinhas em casa, né? Muitos já comentaram de onde são. Quem ainda não comentou, comenta pra gente saber até onde a gente tá chegando, tá atingindo aí e ajudando pessoas, não é? É verdade. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. Tem gente que recebe a notificação e não entra de imediato. Vamos esperar o YouTube lembrar Exatamente. as pessoas da nossa live de hoje, né? Em 5 minutinhos e aí a gente dá início, né? Como vai funcionar o nosso curso gratuito, irmã? Vamos conversar um pouco, contar um pouco da nossa história, nos apresentar, porque tem muita gente que está aqui, nunca viu as DAI, nunca assistiu um vídeo, não sabe quem é, não sabe o que se trata. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, depois a gente vai falar sobre uns tópicos bem importantes para quem é iniciante, depois a gente vai para a aula e depois tem um depoimentozinho do aluna e a gente encerra e aí vem amanhã. Amanhã está super caprichada a aula para vocês, que a gente faz com todo amor e carinho para vocês aprenderem e lucrarem. Quem conhece a gente já sabe que a gente não esconde segredo nenhum, não é, irmã? Isso é verdade. A gente ajuda mesmo, que é para vocês terem resultado, ganhar dinheiro, que é o que a gente gosta, né, minha gente? Exatamente. Trabalhar pra gente mesmo, fazer o nosso horário, o nosso salário, não depender de ser CLT, de sair, pegar ônibus, deixar a família em casa. É muito gratificante a gente ter a nossa própria, ser autônoma, né? Ser autônomo, ter a nossa própria renda, a gente fazer o nosso próprio salário, o nosso próprio horário, bater as nossas metas, se cobrar cada dia mais, né? É muito importante, gente, não tem nada que pague essa liberdade financeira que a gente adquire quando vai trabalhar por conta própria, né? Muita gente que conhece a gente aqui, que está dizendo que aprende muito, a gente fica muito feliz de saber que vocês estão tendo resultado, que vocês estão se dedicando, estão melhorando e estão tendo resultado, né? Porque quando a gente se esforça, a gente tem um reconhecimento, isso é muito bom, gente, muito bom mesmo. E eu sei que a gente aqui tem muita iniciante, né, irmã? Porque a gente fez a enquete, sabe que muita gente está começando do início e tem que começar certo para pular as pedras que a gente tropeçou no caminho, não é? Exatamente. Tem gente perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar disponível no YouTube durante o tempo que a gente, né, tiver em lançamento, mas depois sai a gravação. Mas por um bom tempo vai ficar assim disponível para quem... Até porque acontece muito de muita gente chegar pelo meio no final e dizer: eu perdi, cheguei do trabalho agora, não tive como. Então seria ter a oportunidade de assistir, né? Tudo novamente, né? É verdade. Então, já passou 5 minutinhos. Ainda falta. Boa noite a todo mundo, sejam todos bem-vindos e aproveitem todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar para vocês com todo amor e carinho para vocês aprenderem, tá, gente? Então, tudo que a gente falar, vocês têm que prestar atenção e colocar em prática. Anotar também, se possível, né? Exatamente. Vocês anotarem para quando tiverem dúvidas, ir lá e rever. Então, vamos começar falando quem são as DAIs. A Daiana e a Daiane. As 10 costuras, né? A gente é filha de costureiras. A minha avó costurava. Eu acredito que a mãe da minha avó costurava, porque eu não alcancei. Mas a minha avó costurava à mão, lá naquela época antiga, que ainda não tinha tanta tecnologia. E a minha mãe ficou sozinha com 4 filhos pequenos. Eu e a minha irmã tinha 3 anos quando nosso pai faleceu. E a minha mãe sustentou os 4 filhos dela com costura. Só o que a minha mãe soube fazer a vida toda foi costurar. Então, meu pai, antes de falecer, deu uma máquina a ela, foi com que ela conseguiu alimentar os filhos com muito sacrifício, né? E aí, as DAIs gostam de dinheiro. Quem não gosta de dinheiro, a minha irmã começou costurando, fazendo pequenos concertos. A minha mãe dizia: faça esse concertinho aqui para ganhar o dinheirinho. E ela começou
a ganhar dinheiro fazendo concertos, não gostava muito, mas, né? É a obrigação, né, que a gente não gosta. E eu gostava muito, era muito curiosa, não sabia nada, me esforcei total. Pense numa pessoa que não tinha aptidão, dom, e foi lá e buscou na marra, fui eu. Então eu aprendi um pouquinho mais tarde, mas desde sempre iniciei em casa fazendo bordado, fazendo uma coisinha e outra para ganhar meu dinheirinho também, que é muito bom, né? Então a gente trabalhou muito para os outros, trabalhou em todas as áreas que vocês imaginarem, de costura, desde a fabricação, a conserto, a facção. Já trabalhou para os outros, já trabalhou em fábrica, já trabalhou em casa e até a gente abrir o nosso ateliê. Foi a gente tem uma carga, uma história aí muito grande, uma experiência muito grande no mundo da costura para chegar onde a gente está hoje e ajudar vocês a pular todo esse processo de perder tempo fazendo uma coisa, fazendo outra, vendo o que dá e o que não dá. E a gente está aqui para ajudar, né? Então, nós somos netas de costureiras, filhas de costureiras, temos bastante primas, tias, mas ninguém quis dar continuidade nessa área, né? Cada vez que passa os anos, vai ficando cada vez escasso você procurar uma costureira, procurar alguém que faça um concerto e encontrar. E mais ainda, como ganhar na Mega Sena, é quem trabalhe bem, quem faça a coisa que fique legal. Então, eu e a minha irmã, temos esse canal no YouTube com vários inscritos, né? Quase 300 mil inscritos, né, Léo? E temos o nosso próprio ateliê e também temos o curso que a gente dá para as mulheres que querem ter a liberdade financeira, que querem trabalhar por conta própria, se aperfeiçoar, se aprimorar e entrar nesse mundo tão maravilhoso, não é? Então, essa é as DAIs. E quem não segue as DAIs no Instagram, o suporte vai colocar aí o nosso Instagram para você printar a live, né? E marcar a gente lá. Quem acompanha a gente sabe que o nosso dia a dia é dentro do ateliê, a gente mostra concertos, mostra marcações, mostra situações. O nosso dia a dia é trabalhando, então é uma coisa real, a gente trabalha com isso, a gente tira a nossa maior renda disso, a gente tem os nossos clientes e quem segue a gente lá se inspira, se motiva, todo dia a gente tá lá, vamos bater meta e a gente tem muito depoimento de pessoas que conseguiram mudar muito de vida acompanhando a gente, se inspirando na gente. Então se você não segue, segue para a gente se estreitar os laços, e né? aprenderem cada vez mais, né? Porque todos os dias a gente bota os erros que chegam lá, as coisas que a gente vai fazer, como fazer, dá bastante dicas legais para vocês. Então, gente, antes da gente ter o nosso ateliê, a gente também tinha medo de abrir um ateliê por conta da responsabilidade de pagar ponto, de pagar energia, de não ter cliente. E a gente entende esse medo que vocês têm de iniciar, né? Quando a gente começou com costura, a gente fazia de tudo. Conserto, fabricação, a gente vivia muito cheia de serviço e cobrava muito barato, né? Que é o caso da maioria das costureiras, é o medo de precificar, né? Porque existe uma coisa muito antiga de costureira ser muito desvalorizada, né? Porque hoje em dia as roupas estão muito baratas, muito mal feitas e elas não querem levar numa costureira e pagar caro pelo serviço, né? E a gente está aqui para mudar essa realidade e a cabeça de vocês. Porque se você tem uma mão de obra boa, uma perfeição, você tem que se valorizar. Tá muito escassa a área, minha gente, muito escassa. Hoje em dia, antigamente, toda casa tinha uma costureira que prendia o botão, que costurava uma coisinha na mão, ou então tinha uma maquinazinha caseira. Hoje em dia, o povo não tem mais. É muito difícil. É verdade. As pessoas querem procurar os serviços para ter, né, para fazer. E aí é onde vocês entram, né? Vamos começar com os slides. Vamos começar com os slides para vocês irem anotando todos os tópicos. Presta bastante atenção, principalmente quem é muito iniciante, né? Quem já está no mercado já sabe algumas coisas, já tem uma noção. Mas para quem é bem iniciante e quer começar da forma correta, é bom prestar bastante atenção. O primeiro slide.
Primeiro slide. Pode começar, irmã. Eu vou anotando as dúvidas que vocês vão colocando e depois que a minha irmã falar sobre o tópico, nós vamos tirar as dúvidas de vocês. Responder algumas, né? Porque não dá para responder todas. Primeiro, irmã. O porquê consertos de roupa? Por que conserto de roupa? O conserto de roupa é mais fácil, tá? Você recebe a peça pronta. Deixa eu pegar aqui o papelzinho. Você recebe a peça pronta, você só vai fazer aquele ajuste que o cliente quer, que geralmente é um aperto, uma barra, diminuir uma alça ou alargar, né? É os consertos mais corriqueiros que chegam. Então, você vai fazer aquele ajuste, vai entregar e vai receber o dinheiro. Conforme você vai fazendo isso no seu dia a dia, você pega uma praticidade muito grande e você tem uma remuneração melhor. Para fabricação, você cortar, montar, dar várias provas, mexe. Às vezes você passa muito tempo e você não ganha um valor que vale a pena. Às vezes é mais desgastante, o cliente quer exigir uma roupa perfeita, né? Quando eles trazem uma peça para você ajustar, a peça já está pronta. Você vai fazer aquele conserto e acabou. Então, o giro de trabalho, de estresse e a remuneração financeira é muito melhor. É muito melhor. Então, o conserto, ele lhe dá uma praticidade muito grande. Entendeu? E todo mundo tem uma roupa para consertar. Tem um zíper quebrado, tem uma barra para fazer, tem uma roupa para ajustar, ou as pessoas são efeitos sanfona, elas emagrecem, engordam, e aí você vai fazer aquele ajuste da sua peça. Inclusive, tem clientes da gente que levam a mesma peça, às vezes engorda, tá magra e leva para apertar. Como a gente não tira o excesso, às vezes ela engorda, leva pra gente folgar, então a gente às vezes ganha até na mesma peça. Então, o conserto tem essa praticidade de você ter o giro mais rápido e você ter uma remuneração melhor. Porque hoje em dia, o valor do conserto está um valor que dá para você fazer uma diária muito boa só com conserto de roupa. Tem muita gente que faz modelagem, corte curso de modelagem e querem fazer fabricação, mas as pessoas não valorizam. A não ser que você seja uma pessoa muito conhecida, tenha muito nome na praça, elas vão pagar o valor que você cobrar, muitas vezes não. E o aborrecimento, a dor de cabeça, principalmente em roupa de festa, é muito grande, tá, gente? Então, o conserto é muito mais prático, muito mais rápido, o giro de financeiro é muito melhor, né? O nosso valor de conserto é a partir de R$30. Ano que vem a gente vai aumentar. Muitas vezes tem gente que fabrica por esse preço. Então, não vale a pena você ter esse trabalho e não ser bem remunerada. Tem muita gente que trabalha com isso e está desanimada, né? Exatamente. Tem poucas perguntas, mas eu anotei algumas aqui e elogios também, né? A Ângela falou que depois que conheceu eu e a minha irmã foi um divisor de águas na vida dela. E muitas alunas também mudaram a realidade depois que conheceram a gente, né? Com nossas dicas, com nosso profissionalismo, a gente mostrando como fazer da melhor forma, porque a gente não ensina como fazer fácil. Exatamente. Fácil não existe, tá? Existe a forma correta, a forma que fique perfeito, a forma que fique profissional e que o seu cliente volte, tá? E que assim ele não saia falando mal de você. A Maria de Socorro falou que é muito difícil dar valor, que ela pegou um encharpe para fazer e não sabia o valor que cobrar. Olha, a técnica que eu e a minha irmã colocou em prática no nosso dia a dia no ateliê é o tempo. Você pega o valor que você quer ganhar de salário, eu quero ganhar quanto por mês? Um salário mínimo. Exemplo, você vai pegar esse salário mínimo, vai dividir pelos dias que você vai trabalhar e aí o valor, eu tenho que fazer R$60 no dia, certo? Então você tem que fazer as coisas que batam aquele valor de R$60. Se você passar, ótimo, melhor ainda. Mas se a minha diária é R$60 e eu passo um dia para fazer um encharpe, então a encharpe vai ser R$60. E R$60 é muito fácil de fazer. R$60 é muito fácil de fazer. Se você pega e a sua meta é R$60 num dia, você pode fazer, quem não tem tanta experiência como a gente, 3 concertos de 20. Então, consegue fazer 3 concertos num dia e ganhar os R$60 e no final do mês você vai ter um salário mínimo. Você vai estar trabalhando para você, não vai estar trabalhando para ninguém, no conforto da sua casa, fazendo seu horário e fazendo seu salário também, porque você pode e consegue fazer mais do que 60. A Ana diz, acho que o nome dela se pronuncia assim, falou que a mãe fazia roupa para ela e para os irmãos e ela achava lindo, mas nunca quis aprender porque achava muito difícil.
era a melhor escola que você tinha, era sua mãe dentro de casa, porque mãe ensina com todo o amor e carinho que a gente pode imaginar, né? Acho que ele seria a melhor professora para você. Mas a questão do difícil é o que a gente bota na mentalidade da gente. Tudo que a gente pensa, é difícil, vai ser, porque você já vai com essa mentalidade. Se você for pegar, você já vai com esse bloqueio. Se você for pegar algo para fazer e falar, não, isso aqui eu desenrolo, isso aqui eu sou capaz de fazer, você vai conseguir, porque você vai dar o seu melhor. Mas se você já vai botando obstáculos nas coisas, não vai dar certo realmente, de fato, né? Então não é difícil, é dedicação diária que você tem que ter para aprender. Né? Vamos para o próximo tópico. Por onde começar? Vamos lá, eu vou partir do princípio que seja uma pessoa que não entende nada. Eu não tenho máquina, nunca costurei um botão, não sei nada. Como é que eu vou começar? Primeiro, desenrola uma máquina. Pode ser caseira, pode ser uma máquina caseira. Quando eu comecei numa caseira, tá? Depois que eu fui trocando, eu já tenho muitos anos de estrada e depois que a gente foi trocando. A minha mãe trabalhava em casa e ela separava um canto na sala para colocar as máquinas, ali junto com o sofá, com a TV, onde a gente sente e assistir as novelas, né? Depois com o tempo, foi que a gente foi mudando. Então, ela atendia na sala de casa, quando a cliente queria provar alguma roupa, ela voltava para o quarto. E aí, ela tinha uma máquina só, tá? Não tinha todas. E ela ia fazendo ali consertos para conseguir sustentar nós 4. E depois, ela separou só um cômodo. Quando a gente trocou de casa, foi que ela separou só um cômodo para fazer o ateliê dela e atender só naquele quartinho. Se você tem a oportunidade de separar uma garagem, como muitas das nossas alunas têm, ou um quarto para atender a cliente, ótimo. Tem algumas pessoas que querem dar início e não querem atender ninguém dentro de casa. Eu tenho uma aluna que ela é evangélica, ela diz que não atende homem de jeito nenhum. Então, eles fazem as marcações das roupas dele, do que eles querem em casa, e leva para ela, que ela não gosta que entre ninguém na casa dela. Isso é pessoal, cada um vai se adaptando da forma que acha melhor, tá? Minha mãe atendia todo mundo, recebia todo mundo, algumas pessoas trocavam no banheiro, às vezes trocavam no quarto, como eles achavam melhor. E ali ela ia fazendo os concertinhos, que nunca falta, gente. Quando você bota uma plaquinha na sua porta e você começa a divulgar, nunca vai faltar. Sempre tem alguém precisando de um reparo. E aí, assim, você vai dando início com uma maquinazinha caseira. E para os materiais, como é que eu faço para começar? Compre as cores primárias, que é básico, preto, branco, amarelo, vermelho, rosa. E aí você tendo essas linhas que é básica, materiais que são muito baratos, que é agulha de mão, tesoura, e nós usamos no ateliê aquele sabonete que a gente vai usando, ele fica bem fininho. A gente usa ele como giz, a gente adora. Não gosto dessas canetas que riscam, esses giz que vocês compram pronto. Eu acho que o sabonete ele é muito funcional. Risca bem e apaga fácil. Então, a gente utiliza o giz. Mas é uma forma de começar que você não tem um investimento muito alto, tá? E de acordo com o tempo, você vai comprando os outros materiais que você vai sentindo necessidade, já com os próprios dinheiro dos ajustes que você vai recebendo, e é um ótimo início para quem quer começar. Perfeito. Pega um conserto de um parente, olha, eu estou começando a costura, quero aprender, você não me dá uma oportunidade de dar barra numa roupa sua, ou fazer um aperto, e assim você vai adquirindo experiência, caso você queira pegar confiança, para depois colocar uma plaquinha. Tem várias formas de começar. Não é dificuldade quando se quer começar a desenrolar, né, gente? Vamos para as perguntas. Bora, estou só terminando de anotar aqui. Eu anotei 3 perguntinhas da Maria Lima, que botou assim: aprendi com minha mãe e estou aprendendo da maneira diferente e melhor. Teve muitas alunas da gente que já estavam há muito tempo na área da costura, já achavam que sabiam, né, o suficiente e tal, e compraram o nosso curso e ficaram impressionadas como elas conseguiram melhorar ainda mais a mão de obra delas, se valorizarem mais em questão de valor e se impor. Aprenderam a dar não, e elas disseram, gente, eu aprendi até formas mais fáceis e melhor de como fazer o meu trabalho, e
foi divisor de águas o curso para elas. Elas disseram que foi o melhor investimento e que não se arrependem, pagariam valor cheio. E é isso, gente. Então, tem muita gente que já sabe costurar, que tem uma forma de trabalhar e acabam aprendendo mais ainda, se aperfeiçoando e se valorizando, né? Então, a gente nunca sabe de tudo, né? Inclusive, a gente no ateliê tem roupa que chega de lojas que a gente sempre está aprendendo um acabamento novo, uma forma de costurar nova, né? Um detalhe ou outro a gente sempre está aprendendo. Ninguém sabe tudo. Então, é muito bom você sempre estar buscando, tá? Estudando, renovando, né? Exatamente. Na área da costura tudo se renova. E aí, quando a gente sabe que o nosso trabalho é bom, a gente tende a se valorizar, né, gente? Porque realmente, de fato, está muito difícil um profissional excelente na área, né? E aí, eu anotei também a da Valdina, acho que é Valdina. Sou iniciante e quero muito aprender. Ótimo! Aprender da forma certa, sem vícios, sem arrumadinho, tá? Aprender um trabalho profissional, limpo, ter prazo de entrega, tudo que faz ganhar o cliente, fidelizar aquele cliente. O cliente gosta de ser bem tratado, o cliente gosta que o serviço fique do jeito que ele pega e diga, nem parece que foi mexido, que a roupa dele fique perfeita, sem acabamento, desculpa a forma de falar, nojento, labrojeiro, porque tem muita gente que tem preguiça até de trocar a linha para fazer o conserto. Eu acho isso um absurdo, tá? Você tem que entregar o melhor para o seu cliente. Porque o cliente, ele não vai deixar você mais nunca. Aquele cliente vai ficar com você pro resto da vida. E ele vai comprar uma roupa e ele vai lembrar de você, como muitos clientes da gente faz. Chega na loja, comprei porque eu sei que você arruma. Eu comprei porque eu sei que você dá jeito. Quando o cliente pegou confiança em você, então acabou. Então, já que você está aprendendo, o melhor conselho que eu lhe dou é tenha paciência, porque tudo no início é difícil, né? Tem muitas alunas da gente que trabalham com conceito de design, professora, me acho tão devagar, mas é a rotina do dia a dia, a prática, a cobrança que vai fazer você ser mais ligeira, né? Estão perguntando de onde que a gente é. De Maceió, Alagoas. Também estão perguntando como é que você está. Eu tô ótima, graças a Deus. Ainda vai fazer um mês que eu fiz a cirurgia, mas eu já tô fazendo muita coisa, tô fazendo fisioterapia, minha mão nem parece, ó. Tá aqui a marquinha da cirurgia. Ainda falta voltar um pouquinho do movimento, que eu perdi muito, mas tô ótima, graças a Deus. Eu sou muito esforçada, além de ir pra fisioterapia, ainda faço em casa, que é para acelerar o processo e eu voltar a trabalhar. Porque eu amo estar no ateliê, tô sentindo muita falta da minha rotina. Obrigada por perguntar, meu amor. A Jacira botou aqui. Tem uns 15 anos que faço reforma, mas agora que estou aprendendo a dar valor ao meu trabalho. Confesso que só depois de conhecer o trabalho de vocês que eu melhorei. Obrigada. Nunca é tarde, né, minha gente? Nunca é tarde. Eu fico muito triste com as pessoas que chegam e dizem, vou desistir. Desistir não é uma opção. A área da costura é maravilhosa. Você consegue sim ter uma renda muito boa, uma renda melhor do que a gente que estuda, passa em concurso. A gente consegue tirar uma renda melhor do que essas pessoas, gente. É só se esforçar. Todo mundo é capaz, tá? Então, a última coisinha que eu anotei a Marilene botou boa noite, sou do Ceará e comecei agora nas costuras. Ela disse que acha o trabalho dela bom, mas ela ainda acha que não é valorizada como ela merece e deveria. Isso aí você só vai mudar conforme você começar a trabalhar o seu psicológico, porque tudo é aqui, gente, ó, na cabeça. A gente também era assim, né, Dai? Quando as próprias clientes davam uns feedback de vocês trabalham muito bem, vocês cobram barato. Muitas não queriam que a gente aumentasse, não falava que a gente cobrava barato, mas elas sempre dão feedback do nosso trabalho, que a gente trabalhava bem, e a gente era lotada. Então, a gente foi aumentando devagar, minha irmã morria de medo. Se eu cobrar um valor desse, que era sugerido pra gente cobrar, o cliente não vem mais, é engano. Ele vai vir sim, ele vai continuar assim, sabe por quê? Ele pode até ir para uma mais barata, mas aquela barata não vai fazer a roupa dele bem feita e ele vai acabar voltando para você, porque ele vai vir pela qualidade, tá? E não pelo valor. Vamos para o próximo tópico? Vamos. Quais os serviços mais corriqueiros de um ateliê?
Isso aconteceu. Os recordes de venda ou de mão de obra é barra, zíper, alça, aperto, aumento e diminuir. Todo mundo tem aquela roupinha que quer dar uma cinturadinha, que a alça tá grande. Sempre que compra calça, sempre precisa fazer a barra, ou precisa aumentar a barra porque ficou um pouquinho curta. Esses recordes de serviços que tem no ateliê. É muita barra para fazer, é muito zíper para trocar, porque quebra zíper, viu? Tem gente que quebra zíper. É zíper comum, é zíper invisível, é zíper de toda maneira que você imaginar. É de blusa, é de short, é de saia, é de calça. Então, sempre vai ter zíper, barra e aperto. E alargar. Tem muita gente que engorda, não quer perder as roupas e aí quer aumentar para continuar usando. Então, esses são os conceitos mais corriqueiros de um ateliê. E mais fáceis da gente fazer, a gente ganha muito bastante lucro, né? Exatamente. Deixa eu ler algumas perguntas aqui. Muita gente falando, dá para pegar tudo. Mas a Márcia Lopes botou: tenho medo de divulgar meu trabalho e não conseguir dar conta. Isso é muito importante, porque não é só vem cliente, e você ficar abarrotada de serviço e depois começar a atrasar, a se esconder, né? Não atender o telefone. Não é isso que a gente quer. Né? A gente quer sucesso, quer dinheiro, mas quer responsabilidade também. Então, assim, quando eu e a minha irmã tá com uma demanda muito grande, que muitas alunas da gente aprendeu com a gente passa a dizer não posso, não estou pegando, só volto tal data. Então, assim, você pode divulgar o seu trabalho para conseguir mais clientela, mas você pode também aprender a poldar quando isso começar a ficar excessivo. Ou aumentar o preço, que é o que a gente quer, trabalhar menos e ganhar mais. Né? Exatamente. Ou então, quando a demanda está muito grande, a gente vai lá e aumenta o preço, tá? Então, são as formas de trabalhar. Se você está vendo que você não consegue pegar mais, porque o que você tem já ocupa bastante seu tempo, você dá uma pausazinha. Nós fazemos isso direto. Daí eu vou perder cliente fazendo isso? Não vai. Se o cliente gosta de você, se ele gosta da sua mão de obra, ele vai esperar. Minha irmã fez cirurgia, né, que ela caiu, quebrou o punho, e depois, em seguida, eu fiz cirurgia porque eu diminuí a mama. Tirei um pouco do tamanho da minha mama. E a gente fechou o ateliê. Quantas e quantas clientes não veio atrás de a gente só vai abrir em dezembro, se tiver bem, se o médico liberar para trabalhar. E todos eles disseram que ia aguardar. Todos disseram que ia aguardar. Não teve um que disse assim, eu vou procurar outra pessoa. E se dissesse, eu ia dizer, fica à vontade. Ninguém tem obrigação de esperar por nossa volta. Então, assim, essa questão, se você tem um bom mão de obra e o seu cliente é fiel, ele vai aguardar, tá? Para quando você puder voltar. E acontece também com nossas alunas, quando elas estão já bem profissionais com a mão de obra maravilhosa, muitos clientes aguardam, tá? É só você aprender a ser firme e dizer não. É chato dizer não. Mas é necessário. É necessário. Quando você vai à procura de um médico que ele está lotado, você não espera para o mês que vem? Você não espera a consulta dele? Então, é da mesma forma. Então, você tem que aguardar. Então, não tem que ter medo de divulgar. Você tem que ter medo de não ter a responsabilidade. É exatamente isso. Muita gente falando aqui que a mãe costurava, que não deu, né, atenção na época e quer muito aprender. Gente, é uma área maravilhosa. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu não me vejo trabalhando em outra área. Eu adoro o salário que eu faço. O meu dia de trabalho é tão corrido, passa tão rápido. Eu não consigo parar para pensar em besteira. A gente tem uma clientela muito grande. A gente faz com tanto amor e carinho. É maravilhoso. Se eu fosse vocês, eu entraria de cabeça. Vocês podem alocar mais a mão de obra para não deixar o cliente na mão. Isso caracteriza fidelidade com o seu cliente. Me perdoe a ignorância, mas é o que é alocar, Leandro? Alocar. Eu vou... Fale de forma... eu não sei o que significa alocar. Que a gente não... Minha gente, me desculpa, eu não sei não o que é alocar. Não sei se você quer dizer aumentar o valor ou repassar ele para outra pessoa, eu não entendi. É aquela história, né? Se você tem um cliente, ele gosta do seu trabalho, ele gosta da sua mão de obra,
ele vai aguardar. Antes de me operar, eu avisei para as clientes, eu vou fazer uma cirurgia tal dia. Quem se apressou e levou, eu fiz tudo o que eu pude fazer. Né? Eu tinha que me internar na segunda-feira, 5 horas da manhã, até meia-noite eu estava trabalhando do domingo. Para dar conta do que eu tinha para fazer. Fui para... Quase saiu da máquina para o centro cirúrgico, né? Quase foi isso. Então, assim, eu cumpri com a minha responsabilidade. E quem eu falei que não poderia pegar, que aguardasse, tá aguardando, né? Mas é isso, quando o cliente ele fideliza com você, quando ele gosta da sua mão de obra, ele não quer saber de outra coisa. Ainda teve uma cliente nossa que eu adoro, ela é maravilhosa, não reclama de valor, nada, que eu até indiquei ela para uma aluna minha, mas ela estava com muita pressa e não deu tempo de fazer as barras com ela. Alocar é um espaço. Alocar é alugar um espaço, não é? Ah, sim, alugar um espaço. Quando você já está com uma remuneração muito boa e você quiser botar um lugar à parte sem ser na sua casa, é ótimo, né? Você alugar um espaço e separar o trabalho de casa, porque às vezes você sente assim que não saiu de dentro do trabalho, que não é uma empresa, né? E às vezes você acaba atrapalhando as coisas de casa com as coisas do ateliê, então é bem legal você ter um local à parte, o cliente tende a valorizar mais, ter organização, esse tipo de coisa, para ficar bem profissional. É bem importante. Tem muitas alunas que começam em casa porque o custo é praticamente 100% lucro, né? Mas aí quando elas sentem a necessidade de sair, elas alugam e saem, né? É outra coisa, meninas. A pergunta aqui, que eu não consegui gravar o nome da pessoa. É interessante ir até a casa do cliente, fazer as marcações. É maravilhoso, se você tem tempo. Se você não tem uma demanda que ocupe o seu horário todo e você possa ir na casa do cliente, fazer as marcações, levar para sua casa, fazer os ajustes e depois levar. Eu tenho 2 alunas que fazem isso, elas têm moto, super admiro quem anda de moto, tá? E elas têm moto, elas vão na casa do cliente, fazem as marcações, pegam uma moto, vão-se embora, fazem os concertos, depois vão fazer a entrega. E elas colocam esse trajeto de ir, de fazer marcações, elas acrescentam no valor, né? Que é muito válido isso também. E elas ganham super bem, dá super certo. A gente não tem essa disponibilidade de atender o cliente em casa de jeito nenhum. O tempo que a gente está indo lá atender, a gente já está fazendo concerto no ateliê, né? É só você pegar o que realmente fica funcional para vocês. Mas para quem está começando é bastante interessante, né, irmão? Impressão minha, onde vocês que têm o cabelo curto, ela cortou. Cortei meu cabelo porque eu caí, aí ficou mais difícil de cuidar de cabelo grande. Então é sobre isso, é vocês conseguirem descobrir o que fica funcional para vocês. Desde que isso traga uma remuneração boa. Porque não adianta vocês fazerem algo e atrapalhar na remuneração de vocês, tá? Tem que ser algo que realmente dê certo. Vamos para o próximo slide. Como ter bons lucros mesmo sendo iniciante? Quando você começa, você já tem que começar se valorizando. Porque se você botar o cliente no costume daqueles preços baratinhos, quando você for aumentar é pior. Então você faz uma pesquisa de mercado, tipo eu e a minha irmã, quando a gente decidiu realmente abrir o nosso ateliê, a gente saiu ligando para os outros ateliês perguntando os valores dos consertos básicos, né? Que a gente tinha noção, quanto é para diminuir um punho, quanto é para diminuir uma barra, quanto é para trocar um zíper. E a gente botou o mesmo valor. Quando a gente tirou o ateliê de casa e a gente começou uma coisa bem profissional. E daí a gente já aumentou depois disso. A gente cobra mais caro do que alguns lugares e menos caro do que outros lugares. Tipo, a gente não cobra o mesmo valor do shopping, né? Porque o valor do shopping, uma alça é R$50. Tem lugar que diminui um punho a 120. A gente não cobra isso. Mas a gente cobra um valor bom que pra gente é satisfatório e tá sendo suficiente. Aí, para você que está iniciando, você procura fazer, mesmo que você seja iniciante, da forma mais profissional que você conseguir, treinando, né, desmanchando, fazendo de novo, desmanchando, fazendo de novo, assistindo o curso, treinando, pegando todas as dicas de fazer um trabalho profissional das aulas, do YouTube mesmo. Agora, cuidado, porque no YouTube tem muito conteúdo gratuito que não é bom, tá? Então, você vai tentando entregar o melhor. Conforme os clientes forem dando feedbacks positivos, você vai cobrando o valor do mercado, tá? Se você
achar que consegue cobrar mais, você cobra mais. Porque tem alunas da gente que cobra mais do que a gente, que ganha mais do que a gente, né, irmã? Então você inicia assim, lucrando bem, sendo bem profissional, né? Você não vai querer dar uma pince numa calça e cobrar 30, 40 reais. Aquelas pinças que machucam, que é por cima do cós, não. Você vai desmanchar o cós, vai fazer aquele aperto, vai encaixar de volta, um serviço bem profissional, que tem muitos ateliês aí que não faz, você já se destaca desses outros ateliês, dessas outras costureiras, e você vai cobrar mais, porque você vai valorizar o seu trabalho, entendeu? Então, você consegue cobrar mais, mesmo sendo iniciante, desse jeito, porque tem muita gente aí que é veterana e não faz um trabalho profissional. Exatamente, inclusive uma aluna da gente que está quase fazendo 1 ano com a gente, e no curso tem todas as formas de fazer correto. Ela fez recente uma pence na calça de uma menina e ela depois veio me pedir o vídeo. Professora, eu não estou conseguindo acessar a plataforma porque ela esqueceu senha. Sabe, né, gente? Algumas pessoas esquecem. E eu queria que você me mandasse o vídeo aqui porque eu quero fazer os serviços direito que eu fiz a pence e a menina não gostou. Ou seja, ela mesmo tendo o curso insiste em fazer a coisa errada. Mas aí é de cada um, né? Eu não posso estar dando... obrigar ninguém a nada. Exatamente. Sobre as perguntas. Sobre contratar alguém. Eu não anotei aqui quem foi que perguntou, porque é muito rápido, gente, subindo. Você só pode contratar alguém para ajudar vocês quando vocês têm uma demanda para isso. Exemplo, se eu trabalhasse sozinha e tem a demanda que eu tenho hoje, eu contrataria minha irmã com certeza, se fosse alguém à parte, para me ajudar, porque eu já não dou conta mais. Tá? Então, da mesma forma, aí quem trabalha sozinho, se você tem uma demanda que você não dá conta, né? Deixar de ser um pouco, não sei se a palavra é egoísta, querer ganhar sozinha, e contratar alguém para ajudar, para que você tenha mais qualidade na sua entrega, no seu serviço, né? Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo e não consegue, aí acaba... Mas é um risco porque a gente já contratou pessoas, mas aí faz os testes. De cliente a perder, então... fazer um teste e contratar alguém que realmente saiba trabalhar, para também não lhe dar prejuízo. A Vitória colocou, eu não sei se é Vitória ou Victória, porque tem ela tem depressão e ela começou a fazer uns serviçozinhos para poder melhorar da depressão. Os familiares apoiaram. Quantas e quantas alunas da gente têm ansiedade, têm depressão? Tem uma aluna da gente que ela tinha 2 irmãos autistas e mais a mãe doente. Ela cuidava dos 3 e ainda conseguia costurar. E ela amava porque estava conseguindo melhorar a situação dela dentro de casa porque a aposentadoria não dava para sustentar tudo. E é maravilhoso, gente. O mundo da costura, ele ocupa muito a sua mente. É um trabalho manual que é muito... É uma terapia, né? É uma terapia. Você se dedica ali para fazer da melhor forma, acaba que você melhora muita coisa. Eu super aconselho você entrar nesse mundo, porque você vai realmente melhorar da sua depressão. Outra pergunta, qual as agulhas para tecido fino, para tecido grosso que eu uso na industrial? Eu e a minha irmã, basicamente, só usamos a para jeans, que é 110/18, e a para tecido fino, que é 65, né? 965, alguma coisa assim. 0965. Nós só usamos essas duas, a mais fina e a mais grossa. Mas né? quando a gente vai comprar, às vezes a gente é obrigada a trazer o que tem na loja, né? E aí, como para tecido fino, a gente traz a mais fina que tiver, ou para grosso, a mais grossa que tiver, porque às vezes está em falta. A Maria Cleusa perguntando, para trocar zíper embutidos, gente, é a mesma coisa, é muito fácil. Se você sabe trocar um zíper que a roupa não é embutida, é a mesma praticidade. A única diferença é que depois que você prender no tecido principal, você vai fechando com forro também. É bem fácil. Nós temos vídeo no canal. Costurar é uma terapia, amo. Tá vendo a Maria Lina confirmando? Então é muito bom para quem quer sair da depressão e iniciar nos conceitos. Faz os conceitos para os seus parentes, para suas amigas. Vai treinando que você vai ver que você vai se apaixonar. Tem muita gente perguntando se a gente é gêmeas. Sim, gente, a gente é gêmeas. Parece bastante. Ruth e Raquel. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico é meu. Como lidar com reclamações de clientes. Olha só. Primeiro, se você tiver reclamação de clientes, vocês têm que avaliar a situação. Se o cliente está certo, se o cliente está errado.
tá? Se o erro foi seu ou se o erro foi do cliente. Por quê? Tem gente que não gosta de provar roupa e eu sou totalmente a favor da pessoa provar, porque eu vejo e sei o que é que eu vou mexer ali. Tem gente que chega e diz, aperta 2 dedos, aí depois volta, ficou folgado, e eu quero que você mexa mais, sendo que a pessoa nem quis existir para marcar. Então, eu não posso questionar e nem, enfim, você fica sem argumentos. O ideal é que você faça a marcação para que esse cliente não possa ter reclamações posteriores, tá? É toda uma situação. Agora, se o erro é seu, você tem que tentar reparar. Agora, se o erro é do cliente, aí você tem argumentos, tá? Não é aquela história que diz, o cliente sempre tem razão. Não, o cliente não tem razão sempre. Se uma cliente chega no meu ateliê, a calça é nova, nunca lavou, e a calça encolhe quando vocês sabem disso, né? A maioria das pessoas que trabalham com ajuste sabe que tem muitos tecidos que encolhem. Algodão, linho, viscose, cambraia de linho, são carro-chefe para encolher. Então, se você faz a barra dessa calça, depois a cliente leva para casa e ela lava essa calça e encolhe, o problema não é seu. Você tem que ter argumentos nessa hora de questionar qual foi o erro. Então, entendeu? Então, assim, quando o cliente está com razão, eu me calo, tento resolver. Se o problema foi do cliente, aí eu questiono, tá? Exemplo, tem essa moda que está aí em todo canto, que o cliente quer a calça curta, quer a calça no ossinho do pé. Mas tem gente que quer, mas não se adapta a usar. Então, o cliente pediu para diminuir no ossinho, né, nessa moda, e depois ele achou muito curto e quis descer. Gente, todas as vezes que eu faço barra de calça, eu mando um pedaço para o cliente. Eu nunca fico ou jogo fora, eu sempre coloco na sacola. Sempre. E aí eu falei para ele, se você tiver guardado, e olha que eu não tinha obrigação, tá? Eu não tinha obrigação de fazer isso. Se você tiver guardado o pedacinho que eu te mandei, eu ainda consigo descer uma ordem dessa barra, que eu ia fazer ela suposta, sobreposta, como algumas pessoas conhecem. Mas aí ele não teve o que questionar, porque foi ele que pediu daquele tamanho. E ele disse, eita, daí eu acho que eu joguei no lixo. E aí a calça dele ficou do tamanho que ele pediu quando foi fazer a barra, né? Teve que engolir o saco, né? Então, assim, tem que ver as questões. Porque é que seu cliente está reclamando, se o erro foi seu, se o erro foi dele, né? Como resolver, né? Porque mesmo que ele tenha errado, mesmo que você tenha errado, pode ser que você chegue a uma solução em comum e se resolvam para que não fique um mal-estar, tá? Então, é isso. Vamos responder algumas perguntas agora. A Suzana Ferreira disse, tem tabela de preço básica? Tem sim, no curso da gente a gente tem 2 tabelas no e-suporte. Uma de básica e uma de mais avançada um pouquinho, tá? Então, dentro do curso tem essas 2 tabelas para quem está iniciando, para ter uma base de como precificar. Para iniciante mesmo. A Lúcia Souza falou, Lúcia Souza, faço concertos, mas tenho dificuldade em zíper invisível. Tem muita gente que tem dificuldade em zíper invisível, não é? Porque realmente tem que ter um cuidadozinho. Mas depois que você pegar a prática, que você aprende com as DAIs, você vai querer prender o zíper até em roupa de malha, que veste sem precisar de zíper. Teve uma aluna da gente que aprendeu a aprender o zíper. Ele disse, professora, é o que eu mais gosto de fazer agora, por mim só vinha zíper para fazer. A gente tem tanto no curso como no YouTube também, ensinando como prender zíper invisível. É muito fácil. Tem um jeitinho bem prático de você aprender. Eu estava segurando aí a pergunta da Thelma. Peraí, viu? A Thelma falou... Perdi aqui. O que a Thelma falou. Eita, lembra não? Lembro não. Eu ia falar do comentário dela. Gente, deixa o joinha da gente. Vocês estão gostando da live, já deixa o like. A Sueli botou, tem como aumentar gancho de calça já pronta? Tem sim, você vai 3 formas. Tem 3 formas de você aumentar e fica super profissional. Estou amando esse curso. Ó, já tem uma aluna da gente aqui dando feedback do curso. Eu perdi a pergunta da Thelma, mas deixa, enfim, né? Tem mais slides? Tem? Então vamos para o próximo slide. Como conseguir primeiros clientes? No curso tem um aplicativo, né? O aplicativo é um curso dentro do curso ensinando como você ganhar os seus clientes
e receber o dinheiro do investimento de volta em uma semana. Mas você vai conseguir os seus primeiros clientes divulgando o seu trabalho, informando as pessoas que você trabalha com conserto de roupa, chamando para conhecer, oferecendo seus serviços nas lojas. Tem lojas de calças, né? Tem muitas lojas de calças, que eu não vou fazer a propaganda aqui das lojas, que você pode deixar o cartãozinho e você já virar costureira daquela loja fazendo consertos para aquela loja. Você pode deixar nas lojas de tecido. Eu sou costureira, faço consertos. Aí o pessoal sempre dá os cartõezinhos. Você vai avisar nos grupos, tem grupos de condomínio inclusive. Teve uma cliente que fez a proeza de botar o número da gente no número de condomínio e ver um monte de cliente só por conta desse número que ela botou e falou que a gente fazia concertos excelentes. Então, divulgando, né, gente? Colocando no Instagram, colocando no status do WhatsApp, botando nos grupos, avisando, tipo, se você vai nas lojas de tecido, nas lojas de roupa, você vai conseguir os seus clientes com divulgação, colocando no Google Maps, no Google, o povo vai procurar costureira. Sempre que o povo procura costureira no farol, enviam logo eu e a minha irmã. E quando os clientes dão a avaliação, é que mandam mesmo. Inclusive, a minha cunhada estava até comentando que ela tem uma loja, e aí a mulher procurou loja de laço. E ela morava num lugar bem distante, que tinha várias outras lojas de laço lá perto de onde ela morava, mas o Google jogou ela lá para minha cunhada, porque ela tinha muitas avaliações boas. Então, se você cadastra o seu número no Google e seus clientes avaliam, o serviço é bom, o serviço é de excelência, ele vai indicar quem tiver mais avaliações, porque ele entende que é a melhor. Então, cadastrando, né? Divulgando no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, nas lojas de tecidos, de roupas, dessa forma. Com certeza vai aparecer cliente para você fazer os seus primeiros concertos. Pergunta da Elisete. Tem calcador para zíper invisível? Tem 2. Tem um que prende bem no cantinho, que quando você fecha você nem vê o zíper. E tem aquele outro que é meia sapata, que é para o lado direito e para o lado esquerdo, que é geralmente quando você vai prender em gripe, tecidos grossos, tecido grosso, gripe, renda. Aí ele prende mais afastadinho, que é para quando você subir ele não quebrar. Então tem esses 2 calcadores. A Jo, posso aumentar uma peça de 36 para 38? Pode. Você vai colocar um aumento na peça, que eu sempre falo para as alunas, né? De preferência do mesmo tecido, mas às vezes não acha. Você vai atrás do mais similar possível, para que não fique tão estranho. Mas tem sim como aumentar. Ó, o feedback da Carla Martins. Estou fazendo o que vocês indicam sobre o aperto no cós e estão amando. Que maravilha, né? Quando o cliente chega e diz, ai, ficou ótimo, ficou perfeito. A gente fica com o ego todo inflado, né? A Valdeci, não sei cobrar para parente, gente. Isso é uma coisa bem complicada. A minha irmã cobra para mim. Cobro sim, claro. Se vocês verem, nem sempre, viu? Tô brincando. Nem sempre, mas eu cobro. Vamos lá. Se você está com um conserto de um cliente fazendo e você deixa de fazer para fazer de um parente, por que não cobrar? Ele tem que reconhecer o seu trabalho e lhe valorizar, não é? Mesmo que você não cobre o mesmo que você cobraria para se fosse um cliente, mas você tem que cobrar. É o seu tempo, é a sua mão de obra, né, que você está dedicando ali, que você poderia estar fazendo de alguém ganhando da mesma forma. Exatamente. Entendeu? E venhamos e convenhamos, né? Eu sei que parentes, muitos gostam bastante de pedir favor. Então, se você for fazer tudo que os seus parentes pedem e você não cobrar, você vai acabar botando costume. Se ele for fazer com outra pessoa, ele não vai pagar? E aí? Então, tem que cobrar. Nem que seja metade do valor, mas que vocês cobrem, tá? Para não botar no mau hábito. Como faço para cadastrar no Google? Eita, boa pergunta. Deve ter vídeo na internet ensinando como cadastrar, porque quem cadastrou a gente foi o suporte, né? E aí eu não sei muito mexer com tecnologia, não. Mas aí a gente pode ver depois com o suporte como é que faz e fazer um videozinho ensinando. A gente mostra para vocês como é que faz. Gostaria de rede social só para meu trabalho seria melhor. Gente, se vocês puderem divulgar o trabalho de vocês nas redes sociais, é muito maravilhoso. Isso traz muita cliente.
Hoje, se vocês quiserem, eu tiro um print e mostro pra vocês. O cara de São Paulo querendo mandar uma calça pra gente ajeitar. Eu fiquei, ele vai pagar um frete caríssimo pra ajeitar uma calça, sério mesmo. Eu ainda perguntei, moça, você quer mandar a sua calça pra Maceió, Alagoas? O frete vai sair mais caro que o conserto. E aquela aluna que falou que uma mulher veio bem de distante para trazer uma roupa Sim, pra ela. nós temos a aluna que ela teve ela ficou super feliz, porque a mulher procurou no Google e achou ela e foi de outra cidade para a cidade dela para ajustar um vestido que ela ia para um batizado. E ela queria muito ajustar e perto dela não tinha nenhuma costureira. Você vê o tamanho da escassez que é, né? E aí ela foi, aí ela cobrou um valor, cobrou mais barato porque a mulher se deslocou de longe. Eu falei para ela, você não ia ter feito isso. Porque se ela foi, né, porque ela estava disposta. Mas enfim, já ganhou mais uma cliente. E ela vinha acompanhando o trabalho dela na internet e não foi viu que ela trabalhava bem, né? Porque também ela não ia se deslocar para arriscar. Olha, tem o José Carlos botou, tem 700 participantes. Aqui tá pra mim, tá parecendo 880. E só tem 300 likes. Bora lá, gente. Cadê As os professoras likes? merecem, né? Eu comprei um overlock industrial, mas ainda não sei costurar. Mas vai aprender. Gente, muita gente aí. Bota o like da gente. É só clicar no joinha. Que a gente merece. Bora pro próximo tópico. Acabou os tópicos. Então, gente, se vocês quiserem deixando perguntinhas aí que a gente vai responder depois. E vamos para a aula, né? Tão esperada a aula. Prestem bastante atenção. Aula de marcação. Marcação, que é de onde começa tudo, né? Primeiro tem que saber marcar para depois fazer o ajuste. Oi, meninas. Essa história de marcação é bem complicado. Você precisa ter a medida exata para poder fazer o conserto, para não ter que refazer e perder, assim, dinheiro e tempo. O que acontece? Sempre chega uma cliente no seu ateliê dizendo, aperte um dedinho de cada lado. Nunca vá na onda. Dê preferência a cliente vestir e você fazer a marcação com ela vestida, porque aí você não vai poder ter que questionar qualquer coisa, né? Então, a cliente chegou, trouxe uma calça social para fazer um aperto na cintura. O que é que acontece? Eu sempre faço a marcação no meio das costas. Então, eu vou mandar ela colocar a calça onde ela precisa. Veja o quanto essa calça está folgada. Eu vou mandar ela colocar onde ela usa, nesse caso, essa calça é cintura alta. Então, ela tem que botar na parte mais fina da cintura. E eu vou fazer a marcação aqui, ó. Aqui é a costura do meio das costas, então eu deixo ela bem dobradinha. E vou colocar o alfinete. Qual a forma correta para colocar o alfinete? Eu sempre coloco ele, dobrou uma vez, dobrou duas. Então, ele fica assim, ó. E aqui esse alfinete não cai, certo? E eu marco, gente, eu faço a marcação só no cós. Eu não vou descendo com ele, enchendo de alfinete por aqui. Não, eu não preciso colocar alfinete por aqui. Até porque eu não vou fazer esse ajuste por aqui. O que é que eu faço? Marquei só o cós. Daí agora, como é que faz para a cliente tirar? Porque ela vai se furar quando passar no bumbum. Não tem aperreio. Você vai pegar outro alfinete, colocar aqui, ó, marcando aqui essa medida e vai soltar esse outro, deixando só desse lado. Da mesma forma, o outro mais abaixo. Vou colocar ele aqui, mantendo a medida e solto ele aqui. Olha só, e assim ela vai, eu sei a medida que eu preciso apertar e ela vai poder tirar essa calça tranquilamente. Quando a calça tem recorte no cós dos lados, você não precisa fazer mais um recorte aqui atrás, senão ele vai ficar com três cortes, um do lado do outro e um no meio das costas. Isso esteticamente acaba com a peça. Então, eu sei a medida que eu preciso apertar e vou dividir essa quantidade para os lados, metade para cá e metade para cá. Mas na marcação, eu marco só no meio das costas. Isso agiliza o meu trabalho e é bem eficaz, funciona muito bem para mim. Eu não gosto de usar aqueles broches, porque quando você coloca aquele broche, ele não fica com a medida exata e aquela partezinha que abotoa geralmente danifica a peça, principalmente se a peça for um tecido fino.
tá? Então, essa é a forma correta, esse alfinete não cai daqui. E ela consegue tirar tranquilamente essa calça sem se machucar. A gente já fez a marcação em uma calça, agora vamos fazer em uma blusa para vocês verem também na parte de cima e como é fácil também de fazer a marcação com alfinete e a cliente retirar essa peça. Então, aqui, ó, percebam que essa blusa tá bem folgada. Vocês percebam que se eu pegar e fazer a marcação aqui, não afeta ao lado de lá, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, sempre na dobra da costura, porque eu sempre vou saber que é a mesma medida frente e costa. Então, eu vou pegar o meu querido alfinete, vou dobrar ele aqui direitinho e vou colocando o alfinete aqui assim. A princípio, como eu só tô marcando, eu coloco ele só assim, tá? Só dobrando uma vez, pegando uma vez. Vou fazendo aqui a marcação. Tem uma etiqueta bem aqui. Aí, por isso que tá grossinho. Faço a marcação. Gente, uma coisa muito importante é sempre perguntar ao cliente se tá bom, se quer que aperte mais, se quer que aperte menos. Então, aqui, um aperto bem sutil pra blusa ainda ficar folgadinha um pouco, né? Não ficar tão justa. E aí, finalizei aqui. Então, a medida dessa cava ficou ótima, não vou precisar cavar mais. E a quantidade que eu apertei também. Então, essa mesma quantidade, eu vou apertar do outro lado. E, geralmente, eu só marco um lado. Então, aqui, ó, eu consigo fazer o ajuste, a blusa vai ficar ótima. E essa mesma medida pro outro lado. E agora, na hora de tirar, pra ela não se furar. Então, antes da cliente tirar a peça, eu venho aqui, ó, primeiro o alfinete. Percebam que eu não solto ele todo, eu deixo só um, né? Aí, eu vou e faço assim. Esse alfinete não cai, ele fica bem seguro. Venho aqui no outro, ó. Sempre dessa forma. E colocando a cabecinha dele toda enterradinha no tecido, dessa forma, ó. Ele não cai daqui. A não ser que alguém venha e puxe. Ó. E aí, a peça vai voltando a ficar folgada, que vai dar a facilidade para ela tirar essa peça. Ó. É muito fácil. Então, fazendo dessa forma, você vai ter a medida que você precisa apertar e a cliente consegue tirar essa blusa tranquilamente, sem se furar. É só segurar aqui, ó, passou no braço e aí ela consegue tirar tranquilo. Então, é desta forma que a gente faz a nossa marcação. Sem usar caneta, sem usar nenhuma outra forma, só com alfinetezinho. E aí, se você se sentir mais segura, depois que você tirar a peça da cliente, você vem, ó, depois dela tirar, e faz o alinhavo para que esse alfinete não caia, certo? Então, é isso, bem fácil e prático. E voltamos, anotei alguns comentários aqui que eu fui lendo enquanto a aula rolava. A Tatiane falou que há 2 anos começou a fazer concertos inspirada na gente. E a gente fica muito feliz, muito feliz. A Maria perguntou se tem como fazer trocar zíper embutido, né? Como é que faz? Nós temos aula no YouTube. Temos também no curso, nós temos também no YouTube. É só pesquisar. O José falou, vocês fazem marcação com alfinete, por que não faz com giz ou com sabão? Não daria certo? Sim, dá certo. Se assim que você fizer essa marcação, você for fazer já o ajuste. Porém, se você for demorar a pegar nessa peça para fazer o conserto, pode ser que apague, né? Pode ser que o giz apague, o sabão apague. Então, a gente gosta... E com o alfinete, o cliente já vê como vai ficar ajustadinho no corpo, né? Você pode marcar com o alfinete e na hora de tirar, riscar com o giz ou então alinhavar. Como a gente sempre fala, né? Sempre procurar a forma que fica mais adaptável para você. Nós gostamos de usar os alfinetes, porque já vê ali toda a marcaçãozinha como vai ficar. Depois a gente solta, alinhava, até para não enferrujar, não cair. Mas é dessa forma. Tem gente que usa broche, tem gente que usa caneta. Cada um se adapta da forma que acha melhor, tá? A gente usa muito alfinete e a gente recebe muita pergunta como é que a gente faz depois que coloca os alfinetes, como tirar essa roupa do cliente. Então, é assim que a gente faz. Eu esqueci de avisar vocês que nos grupos que vocês estão, vão colocar um PDF de 14 formas
de como atrair clientes. Então, aproveitem quem está no grupo para receber esse PDF e já colocar em prática. A Maria perguntou sobre o calcador. Tem calcador para zíper, gente. E vocês podem, tanto para máquina caseira como para máquina industrial. O que prende mais pertinho e o que prende mais afastado, tá? A Nalva perguntou, rasgo entre pernas, como é que faz para consertar? Primeiro, se essa calça estiver folgadinha, ótimo, você consegue entrar mais um pouco, né? Tirando a parte rasgada. Às vezes o jeans ou a peça está tão colada no cliente que não dá para você entrar mais. Fazer um aperto entrando a quantidade que danificou, tá? Às vezes não é porque a peça está apertada, é porque o tecido é fraco. Aí a gente vai, coloca aquela entretela termocolante de malha, que ela segura bem a fibra do tecido, faz o aperto, pronto, dá para segurar bastante tempo ali com aquela calça. Então tem que identificar o que é que está causando o rasgo, né? Se é o tecido, se é porque a peça está muito ajustada, para poder resolver. É artes de vender. Ela tem algumas máquinas, né? Mas não tem a galoneira. Se é interessante para ela investir na galoneira. Olha, e depois de mais de 10 anos trabalhando com concertos, que eu fui comprar uma galoneira, porque, venhamos e convenhamos, é a máquina mais cara que tem para se trabalhar, né? Na época da gente, há um bom tempo atrás, foi de 5 mil reais. Então, é uma máquina cara. A gente dividiu em 6 vezes, não foi daí, mas a gente já estava nessa demanda boa de clientela. Se você tem condições e quer comprar, é ótimo, porque a galoneira, ela faz a barra, que a gente sabe, bem linda, né? Bem profissional. Mas se você não tem, e você apertar agora e tal, fica com a que você tem mesmo, dá a barra nas malhas, na caseadeira com aquela agulha dupla, também funciona. Mas, tendo, é um bom investimento. A gente nunca se arrependeu de ter comprado a nossa, até porque aparece muita barra em malha. Então, de calça, de blusa, então né? ela trabalha, a bichinha trabalha. Então, né? Eu acho que valeria a pena se você tiver condições bastante para comprar. O Matheus, como faço para trocar bolso? Nós temos aula, Matheus, tanto no curso como também no YouTube, de como trocar bolso. Não sei se você já viu, todo passo a passo da troca, do valor, quanto é que a gente cobra e tudo mais. Lembrando, galerinha, volta para seguir a gente no Instagram, que a gente não está trabalhando, mas quando a gente voltar, vocês vão ver bastante dicas legais. Bastante stories, bastante da nossa rotina, dos concertinhos, vocês vão pegar, vocês não vão se arrepender. É muita dica boa. A Rosiane, como faço para ter aula com vocês? Então, nós iremos disponibilizar para o nosso curso, né, de profissional, começando do zero, todos os conceitos corriqueiros, e as alunas que acompanham a gente sabe que não tem aula na plataforma, a gente grava um videozinho mostrando como é que faz da melhor forma. Com suporte de um ano. Suporte de um ano com a gente. E a promoção deste ano, maior desconto. O maior desconto desse ano que a gente vai fazer, né? Porque a gente já deu outros descontos, mas não foi tanto quanto esse. É a primeira vez esse ano que a gente vai colocar com desconto tão bom. Nós só iremos disponibilizar no terceiro dia de live, né? Ainda tem amanhã e depois. Ou seja, se vocês quiserem comprar agora, vão comprar com valor cheio. Então, é só aguardar que a gente vai disponibilizar ao fim das 3 aulas, vagas com descontão para vocês aí. Então, é isso, gente. Mais perguntas? Perguntaram se indicava marcar as roupas pelo avesso. Tem muitas costureiras que preferem marcar pelo avesso. A gente marca pelo direito mesmo, sempre marcou pelo direito, desde que nós aprendemos, né? Nós preferimos pelo direito. Mas se você se sente à vontade de marcar pelo avesso, continue fazendo da forma que você acha melhor para você e que funciona, né? É sempre como eu falo, é adaptação. Eu já tentei, quando eu escutei, né? Pelo avesso é bom, eu gosto de fazer pelo avesso. Eu fui tentar, para mim não funcionou. Eu não tinha muita noção ali de como ia ficar. E aí eu continuei da minha forma, que sempre foi fácil e prático para mim, sempre funcionou. Continuei fazendo pelo direito. Teve alguém que falou aqui que fez um curso de não sei quanto tempo de corte e costura, mas quando conheceu a gente, optou pelo conserto. Gente, quantos depoimentos eu não recebo de pessoas assim. Não vou citar nomes, porque isso é antiético. Eu comprei o curso de fulano, mas não atendeu minhas expectativas. Me arrependi porque eu não comprei de vocês, lá. Cada um tem que procurar aprimorar o seu trabalho.
seja comigo, seja com fulano, com Beltrano, da forma que você achar melhor, da forma que você se identificar. Tem gente que não gosta da gente, já recebi mensagem dizendo, vocês mexem muito no cabelo. Problema, né? Então, assim, é com quem você se identifica, com a didática que você se identifica. Se você gosta mais de fulano, corre e vai melhorar a sua mão de obra com fulano. Se você gosta mais da gente, aprende com a gente. Tem gente que acha a didática da gente maravilhosa, que consegue entender de primeira. Então, é tudo como eu falo. Adaptação, entendeu? Então, é isso. É procurar se qualificar. Se você não procurar se qualificar e quiser sempre estar na mesmice, pode ser que você não saia nunca do lugar, né? Mas quando você procura estudar, aprender, se aprimorar, se profissionalizar, seguir tudo certinho, independente de você fazer com a gente ou com outro, mas que você siga tudo certinho e lhe dê resultado, ótimo. É isso que a gente quer. Tenha resultado. A Marta Rosa botou boa noite. Como tirar aquelas pregas da frente da calça social feminina que a cliente quer tirar porque fica com bastante tecido na frente e ela quer que fique lisa sem sobra de tecido? Nós temos uma aula no curso ensinando passo a passo de você tirar essas pregas bem profissionais, porque essa prega ou você tira pela barguilha, né, para tirar o excesso de tecido e deixar lisa sem a prega, ou você tira pelo bolso. Na aula que a gente colocou no curso, você desmancha o bolso, tira o excesso de tecido, refaz o bolso, deixando ela original de fábrica, sem as pregas, sem deixar com esse tecido que fica na frente, né? E se você não quiser, ou o cliente, tirar de nenhuma dessas duas formas, faça uma costura fechando a prega. Deixando um pés-ponto, né? Deixando como se fosse um pés-ponto. Mas geralmente elas querem eliminar o excesso de tecido mesmo, para ficar bem... Quando você faz tirando o excesso de tecido, o resultado é bem melhor. Eu quero saber daqui quem amanhã vai estar com a gente na aula de amanhã, que vai estar mais incrível que a aula de hoje. Se você viu na prática, feito com muito carinho, bem feito, uma didática maravilhosa, bota aí nos comentários, eu vou estar. Só não aprende quem não quer. Exatamente. Eita, saiu aqui. Eu nem não estou conseguindo ler mais os comentários. Pronto, voltou. Então, gente, amanhã nós teremos outro concerto, também iremos passar tópicos para vocês. O que é importante nesse início da live, que a gente sempre fala sobre alguns tópicos? É para vocês, não é só balela, não, é para vocês aprenderem e colocarem em prática. Não cobra. Se vocês seguirem o que a gente fala, vocês não vão se arrepender, tá? Coloca na prática horário, forma de consertar, compromisso com entrega, como divulgar. Vocês vão ver o quanto vocês vão ter sucesso e vocês vão estar aqui como nossas alunas. Professora, eu segui tudo que você falou e eu dei certo. É o que a gente quer. Teve gente perguntando se dá para fazer conserto em máquina caseira. Sim. A gente tem uma aluna que ela faz tudo na caseira. Ela tem uma filha e cuida da mãe, ela mora sozinha e ela atendia na sala da casa dela e fazia todo tipo de conserto na máquina caseira. Malha, tecido plano. E aí, gente, eu fiquei muito feliz com ela. Ela deu um depoimento em outra live que a gente fez, dizendo que tinha alugado um espaço. Eu tô toda arrepiada, ó. Tinha alugado um espaço, uma parte da casa dela, porque estava incomodando ela, atender os clientes dentro da casa dela. Ela achava que invadia a privacidade e tal. E aí ela começou a ter muito resultado financeiramente, fazendo os concertos direitinho, como eu ensinava, como a gente ensinava, né? Com o suporte que vocês têm, que a gente auxilia muito, tá? O suporte da gente funciona, tá? As alunas que não deixam mentir. E ela começou a fazer concertos e deu super certo só com a caseadeira. E ela alugou um ponto e tá só com a caseadeira ainda, gente. Então não é força de vontade, não é o querer. Então você consegue sim fazer concertos só com a caseadeira. Conforme você for ganhando dinheiro, você parte para um industrial, ou compra à vista ou compra parcelado. Devido às suas condições, você vai adaptando aí. Então dá para fazer com a caseadeira, sim. Valnice, chama a gente no suporte, meu amor, que a gente lhe diz como você faz. Então, a aula de amanhã teremos dicas maravilhosas e secretas para vocês. Vocês vão ver que não é tão difícil. Eu não vou dar spoiler aqui da aula de amanhã para vocês estarem aqui para assistir.
É um tipo de conserto que eu diria que não é tão corriqueiro, mas quando aparece é bom saber para você saber como lidar com ele. Então, assim, pode dizer? Pode estar querendo que eu diga aqui, olha. Gente, essas blusas que o povo quer criar moda, né? Quer inventar, que ela tem um ombro caído. Aquela costura que era para ficar aqui no lugar certinho do ombro, ela fica caída. Então a gente ensina todo o passo a passo para vocês fazerem e ficar bacana. No fim eu pedi a cliente para mostrar o resultado e para ela falar, mas ela ficou muda, só mostrando na frente da tela, mas a gente vai narrando para vocês. Então amanhã não deixem de estar aqui para vocês não perderem essa aula muito importante. Deixa o nosso like, bota para seguir no Instagram e a gente vai deixar agora para vocês um videozinho bem curtinho de 1 minuto mostrando para vocês o que aconteceu na vida dessa aluna e pode acontecer na vida de vocês também. Beijo! Meu nome é Jocivânia, eu moro no Ceará, no interior do Ceará, numa cidadezinha chamada Quixelô. No começo do ano eu conheci as irmãs Deis através do Instagram e já comecei a gostar do trabalho delas, da maneira como elas explicam. Então já comprei o curso e não imaginava que esse curso ia transformar a minha vida, porque hoje eu crio os meus 2 filhos, a renda maior vem dos meus conceitos e o curso fez com que multiplicasse a demanda, a procura pelos meus serviços, pela qualidade, pela agilidade, entendeu? Porque elas ajudam isso, a gente aprender da forma correta, da forma que deixa o serviço bonito, sabe? Bem feito. Eu consegui precificar melhor, apesar de eu morar numa cidadezinha pequena. Então, através do curso, eu tive que comprar uma máquina reta industrial. Eu consegui comprar minha reta industrial para trabalhar melhor com jeans. Às vezes que eu precisei do suporte, elas foram de uma atenção assim incrível, tirou todas as minhas dúvidas. Então, eu só tenho gratidão às irmãs e falar que quem aderir ao curso, eu te falo com toda certeza, não vai se arrepender.